Oi, meu nome é Ali. Você está assistindo a literatura e o quadro de hoje é livros do gênero de cartas. Eu vou estar lendo e resumindo 3 livros. Um deles é Relato de um Certo Oriente. Os outros dois são Carta ao Pai, Cartas a um Jovem Poeta e o quarto e último, que no caso eu iria colocar nesse vídeo, mas eu acabei não colocando, que é Cartas de um Diabo para Seu Aprendiz, que eu vou explicar no final porque ele não entrou nesse vídeo. O primeiro livro é brasileiro, do Milton Ratum, e ele é a história de uma mulher que viaja para Manaus, que foi a cidade em que ela nasceu e cresceu, e ela relata quais foram os encontros que ela teve lá, quem foram as pessoas que ela conheceu, o que ela fez lá, pro irmão dela que tá na Espanha, e porque ele pediu para ela gravar isso tudo para ela. É basicamente uma viagem mesmo que a gente consegue fazer para Manaus. A forma como o autor descreve é muito. Tem muita sensação, ele consegue transmitir muito bem as coisas. E é como se a gente realmente estivesse lá, como se a gente estivesse passeando por aquelas ruas, como se a gente estivesse nas festas daquela família, como se a gente estivesse mesmo naquele lugar. E é uma escrita muito interessante que eu gostei muito, mas que tiveram algumas coisas que eu não curti. E uma delas especificamente foi sobre a forma como foi dividida essa história. Porque o que acontece? A gente tem aqui um gênero de carta e a gente tem uma pessoa que está enviando cartas. Nessa ordem que ela escreve pro irmão dela, ela separa a estadia dela em 3 blocos. Assim, ela não separa, a gente compreende que tem uma separação. Quando ela chega, o momento que ela vai pra casa da mulher que criou tanto ela quanto o irmão dela, e o momento que depois que essa mulher morre, ela começa a conversar com as outras pessoas sobre ela. Vamos lá. Eu particularmente fiquei muito irritado porque existe aqui uma tentativa de colocar um suspense nessa história. Uma história que não precisava de suspense, porque é uma história interessante, é uma história legal, e que ela não é uma história tanto dirigida por plot e por, tipo, coisas que estão acontecendo. Embora tenham coisas acontecendo, o que realmente pega você quando você tá lendo esse livro é justamente a escrita do autor, o que os personagens estão sentindo, o que está se passando com aquela família. E a gente perde um pouco disso, porque no começo da história, no começo das cartas, no caso, a protagonista relata que chegou na casa da família, a mulher, que no caso é a Emily, não estava lá, então que ela iria para casa dela depois, e de repente ela corta para um outro espaço de tempo em que ela tá indo pro funeral da Emily. Então a gente não sabe o que aconteceu. A gente sabe que a Emily morreu, mas a gente não sabe se elas chegaram a se encontrar, se elas conversaram, o que aconteceu. E é tudo um pouco incerto, né? Mas não existe essa sensação de curiosidade, de tipo, oh meu Deus, o suspense. Não, é simplesmente, oh, ok. E em vez de relatar essa conversa que ela teve com a Emily, que na verdade ela não teve, no momento, né, tipo, esse mistério, ele é simplesmente jogado pro final. Então a gente tem um corte dessa parte específica da narrativa. Não é uma narrativa que fica indo e vindo com como é uma carta, como é quando a gente está conversando com alguém que a gente já conhece, já tem uma intimidade, a gente não fica passando tintim por tintim, às vezes a gente vai e volta, né? A gente tem especificamente essa parte da história cortada para causar em quem tá lendo um suspense. E o efeito que isso tem, na verdade, acaba sendo de que não fica crível de que aquilo é uma carta que está sendo escrita. Porque no final, a protagonista finalmente narra que ela estava indo para casa da Emily e a Emily, quando ela chega lá, a Emily simplesmente morreu. A Emily morre no espaço de tempo em que ela chega em Manaus, chega na casa que ela foi, que originalmente a família toda morava, então ela vai pra casa dela, naquele espaço de tempo ela morre, porque ela com certeza estava viva antes disso. E
É uma escolha, certamente, assim, eu acredito que o autor provavelmente pensou, porque eu não quero que seja só uma história de alguém que tá indo pra uma cidade, indo pro funeral de alguém, e aí começa a descobrir a história da vida dessa pessoa, mas meio que é isso que o livro é, e colocar esse final, esse plot twist, essa coisa meio fajuta, eu acho que desceu um pouco o nível do livro, que estava muito alto pra mim, já, mesmo eu tendo me irritado um pouco no começo com esse né, corte, enfim. E porque pareceu realmente que o autor ele só estava querendo fazer um gancho pra você ficar preso na leitura, mas não foi isso que me prendeu na leitura, e na verdade eu só me senti meio besta, meio tipo como se o autor estivesse tentando me enganar. E tipo, você não me enganou, sabe? Eu não tava esperando por esse acontecimento. Eu já tinha até esquecido que em algum momento elas tinham conversado. Eu tava só esperando que isso não fosse contado. Porque o que eu tinha compreendido no princípio era de que, por exemplo, a pessoa para quem ela tava contando aqueles acontecimentos, o irmão dela, já sabia que ela tinha morrido. Mas ele não sabia. Ela estava justamente contando naquela carta que a Emily tinha morrido. Mas ela não entrega a notícia da maneira como você normalmente entregaria para alguém dentro de uma carta, né? Tipo, olha, tal pessoa morreu. Essa é a informação mais importante que você está tentando passar. Um, e aí depois você fala das outras coisas que aconteceram, do que você, né, enfim. Mas durante todo o livro a informação principal, que era tipo a forma como a Emily morreu, o fato de a nossa narradora não ter conseguido conversar com ela, tudo isso foi omitido e jogado lá pro final pra fazer uma brincadeirinha. Enfim. Esse livro é muito interessante porque ele também traz um pouquinho da história de Manaus, um pouquinho de coisas que eu não sabia que tinham acontecido. Então, tem, por exemplo, a história do bombardeio de Manaus, que é uma coisa lá que não é exatamente explicada no livro, ela é só passada por cima, meio que tipo falada um pouco sobre. Ela impacta a vida dos personagens e eles falam sobre aquilo. Então a gente tem um personagem que durante um determinado conflito de tudo que estava acontecendo ali naquele momento, acho que isso era 1910, um pouquinho mais pra frente, um pouquinho mais pra trás, que estavam tendo confrontos entre a polícia e a marinha, aparentemente. Eu não fiz uma pesquisa muito profunda, eu sei que estavam tendo conflitos ali, quase uma guerra civil, talvez. A gente tem um personagem que perde as coisas dele, a casa dele, ele passa por uns problemas. A gente fica sabendo um pouco sobre a história da família que adotou esses dois irmãos e de como eles foram parar lá, porque eles são imigrantes libaneses, e especificamente do pai, que tinha um tio do pai que já estava no Brasil e que ele lutou numa guerra e ele ganhou algumas condecorações e ele chamou depois o irmão dele e os sobrinhos para irem lá morar em Manaus também com ele. Eu acho que não é especificamente em Manaus, acho que numa região lá. A gente tem vários personagens que vão dando o relato deles pra narradora, como o tio Hakim, como o alemão, como o próprio pai da família, que na verdade tinha dado o relato dele pro alemão, que deu o relato dele pro tio Hakim, que deu o relato dele pra narradora, uma amiga da Emily também, que é quase como uma tia para todos eles, que também dá o relato dela para a narradora, e todos eles vão falando um pouquinho sobre a história de vida deles, a história de vida da Emily e daquela família especificamente que se consolidou ali, né? Então o pai e a Emily, eles não se conheceram no Líbano, eles se conheceram no Brasil, eles eram dois imigrantes e eles decidiram se casar e ter filhos, eles tiveram 4 filhos. E quando esses filhos cresceram, ficaram mais adolescentes, eventualmente eles adotaram entre aspas, porque eu acho que eles ficaram bem pouco tempo com essa família, eles não foram exatamente adotados. Então, é um pouco confuso, tem muita coisa que a gente fica meio sem saber, e eu acho que essas coisas específicas, elas são mais interessantes, foram mais organizadas num sentido de, tipo, coisas que você não fica repetindo pra uma pessoa que já sabe, né? Então,
Essas coisas que são omitidas pra gente que tá lendo, na verdade, são coisas que o irmão dela já sabia. Então ela não tem que ficar o tempo inteiro falando, porque a gente foi adotado no dia tal, de maneira tal, por causa de tal coisa. E essa parte eu achei interessante, mas ao mesmo tempo eu não gostei do modo como a narradora não se coloca nas histórias, mesmo quando ela estava lá. Então, existem algumas poucas histórias de quando ela era pequena que ela lembra, como a morte de uma prima dela e mas que de modo geral não é como se aquela história fosse dela, não é como se aquela história pertencesse a ela. O tempo inteiro ela é meio que uma observadora de tudo aquilo ali, mesmo que ela esteja falando da cidade natal dela, mesmo que ela esteja falando de pessoas com quem ela conviveu de uma maneira tão próxima. E é como se ela não tivesse contando uma história dela, é como se ela fosse um objeto do autor para contar uma história. Então, a gente não consegue imergir de fato naquela história quando ela tá conversando, porque quando são os capítulos em que outras pessoas estão relatando as histórias, aí sim a gente consegue de fato mergulhar naquele lugar, a gente consegue sentir as emoções que eles sentiram, entender as coisas que se passaram, porque aí sim a gente tem uma certa intimidade com aquela história que está sendo contada. Porque isso foi algo que me incomodou todas as vezes que ela fala um pouco mais sobre si mesma. E no final tem um capítulozinho absolutamente ridículo em que ela meio que só explica tudo que ela tem que explicar sobre ela pra gente ter meio que um contexto geral, meio tipo, aqui, esse é o motivo que ela foi pra Manaus e blá blá blá. E aí vem tudo de uma vez e só pra dizer, tipo, tá explicado, mas não tem necessariamente nenhum tipo de razão do porquê ela tá falando aquilo, não tem sentimento naquilo que ela tá falando, é meio que só explicando pra quem tá lendo. Então, em várias partes desse livro, não parecia que era uma carta que estava sendo escrita. Em alguns momentos sim, mas em alguns momentos não. Muitos mais momentos não tinha essa sensação, não tinha exatamente uma imersão. Isso me fez pensar que talvez esse livro não precisasse ter sido uma carta, porque ele não parece uma carta, ele não soa como uma carta, e eu teria gostado mais dele como uma história narrada numa ordem mais cronológica dos fatos, de alguma outra maneira, se ele não tivesse tentado colocar um gancho pra te prender até o final. E, enfim, mesmo sendo um livro de gênero de carta, não parece que é. A maneira como ela fala, parece que ela está escrevendo um livro para alguém ler. Não parece que ela está escrevendo uma carta pro irmão dela que tá em outro país. Então... Mas, de modo geral, é um bom livro. Eu realmente me senti conectado com os personagens que apareciam no meio, ali davam um relato, aí mudava o relato, às vezes isso gerava uma frustração, mas quando você realmente conseguia imergir, quando você finalmente conseguia sentir aquilo que os personagens estavam sentindo, existia uma sensação boa. Mas quando não existia isso, era só algo muito chato e sem sentido. O segundo livro agora é Carta ao Pai, do Kafka. E esse foi o meu livro favorito desses 3/4. Porque eu já gosto do Kafka. E porque ele foi um dos mais... um dos quais eu mais me conectei verdadeiramente com a escrita, com o que estava acontecendo. Até porque ele foi uma carta escrita de verdade para ser entregue a alguém. Ele não foi escrito para ser um livro, ele foi escrito como uma carta que o Kafka queria mandar para o pai dele. Por isso que o nome é Carta ao Pai. Então, nessa carta, ele vai basicamente falar sobre o relacionamento dele com o pai dele. É uma carta muito decisiva na vida do Kafka, porque é o momento que ele tá tentando se casar pela terceira vez. E tentando se casar no sentido de que ele realmente tá só tentando, porque nas outras 2 vezes ele também tentou, não chegou a se casar, e nessa terceira vez ele tá querendo, mas não sabe se vai acontecer. E é claro que o pai dele foi completamente contra, porque já aconteceu 2 vezes ele dizer que ia se casar e não se casou. Então, o Kafka abre o livro falando basicamente, assim, você me perguntou por que eu tenho medo de você e esse aqui são os motivos, basicamente. Eu não conseguiria te falar pessoalmente porque eu tenho medo de você, né? E aí é um pouco sobre.
É um livro bem chato, é um livro bem psicanalista, de um certo modo, porque eu acho que o Kafka provavelmente estava nessa vibe de psicanálise, porque ele fica analisando todas as coisas que aconteceram durante a infância dele, durante a vida adulta, de quando ele tenta se casar, de todas as coisas que aconteceram, e explicando pro pai dele por que ele é do jeito que ele é, que o pai dele também teve motivo na maneira como ele acabou virando, né, no adulto que ele se tornou, e todas essas coisas ele faz pra argumentar contra o pai dele, porque o pai dele fala que ele é uma decepção e que ele só faz bobagem, e aí o cara fica fala, olha, você me criou, me humilhando, me envergonhando, falando que tudo que eu fazia era ruim, que eu era um merda e eu me tornei uma pessoa exatamente como você me criou. Então, às vezes é sobre. Claro que é um pouco mais profundo do que isso, porque ele vai também falar que o pai dele tinha o próprio jeito dele de ser e que eles não combinavam e que não é que o pai dele era culpado, mas é porque as coisas simplesmente se tornaram como elas são. E às vezes é um pouco sobre isso, não é não? Ele basicamente faz um agregado assim da vida dele inteira em relação ao pai dele, só que ele não entrega a carta. E isso é muito importante porque ele escreveu essa carta, ele pediu pra várias pessoas não, duas pessoas que ele confiava muito, lerem, darem opinião. Uma delas, inclusive, provavelmente desencorajou ele a entregar essa carta, porque ia ser muito pai você enviar uma carta pro seu pai falando que ele só errou na hora de te educar, né? Mesmo que ele tenha tentado amenizar o máximo possível essa questão aí da culpa, enfim. E essa carta nunca chegou a ser enviada. Mas depois que o Kafka morre, ela é publicada. E é tão importante que ela tenha sido publicada porque a gente tem acesso, então, a várias questões da própria maneira como Kafka escrevia as histórias dele. Porque ele assume dentro dessas cartas que as coisas que ele escrevia eram sobre o pai dele. Então ele fala que o motivo dele escrever, e ele escrevia também justamente para falar sobre as coisas que ele não podia falar com o pai dele, né? Então a gente vai conseguir fazer esse paralelo entre várias outras obras do Kafka, como O Processo, como Metamorfose, que ele já tinha publicado, né, antes de escrever aquela carta, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que eu ficaria me revirando no túmulo se eu não tivesse enviado uma carta, eu tivesse guardado essa carta fosse muito importante pra mim, e depois da minha morte ela fosse publicada e milhões de pessoas tivessem lido ela. Agora o terceiro, que é Cartas para um Jovem Poeta, a gente tem, do mesmo jeito, cartas que foram escritas de verdade. A gente tem 10 cartas que são do Hilke Maria Reik, alguma coisa assim, e que ele troca com um jovem poeta que gostava dos poemas dele e começa a enviar cartas para ele, enfim. E ele responde de uma maneira bem gentil. Ele era um cara muito sensível, muito amigável, muito querido. Então ele, mesmo sem conhecer esse cara, mesmo sem saber nada sobre ele responde as cartas dele, que perguntando sobre dicas para escrever, se as poesias dele estavam boas, sobre a vida de modo geral. E a gente tem apenas as respostas do Hilke, que era esse poeta na época, e embora esse livro tenha sido publicado com o nome dele, não foi ele que publicou. Quem publicou depois, acho que foi o próprio colega dele que estava trocando cartas com ele, que eventualmente eles ficaram bem próximos, e ele faz muitos elogios a esse poeta durante esse livro, o que é um pouco engraçado, porque quando você pega pra ler, eu, pelo menos, a primeira vez que eu peguei pra ler, eu não sabia que eram cartas reais, eu achei que era uma carta fictícia, que o cara tinha escrevido como se ele fosse o poeta e tivesse um protagonista trocando carta com ele. E quando o protagonista começa a falar, tipo, porque esse poeta é muito foda, comecei a ficar, tipo, meio crinjando.
Mas não foi o próprio poeta que escreveu aquilo sobre ele. Na verdade, ele é um cara bem humilde, não. Tipo, é muito gente boa, muito tranquilo, assim. E aí, no conteúdo dessas cartas tem basicamente de tudo. Eles falam sobre solidão, sobre vida, sobre Natal, no sentido cristão. Eles falam sobre crítica de arte, eles falam sobre como fazer um poema e como mergulhar em si mesmo. E o que o poeta mais foca em dizer é justamente sobre essa questão de ter que mergulhar em si mesmo para conseguir trazer para fora esses versos, esses poemas e tentar se preocupar menos com o exterior, né? Com a avaliação dos outros, com a aceitação dos outros, porque o que gera a beleza é aquilo que está por dentro, né? E você só consegue encontrar aquilo quando você mergulha em si mesmo, quando você abraça a sua solidão, a sua solitude e consegue chegar ali naquele espaço, naquelas ideias, enfim. Tiveram algumas coisas que ele falou que eu acabei não concordando sobre o processo artístico, mas é porque eu tenho meu próprio processo artístico, ele tinha o dele, e o que ele aconselhou era o que valia para ele e que poderia valer pro colega que ele estava aconselhando, né? Então acho que uma das coisas que mais marcaram foi quando ele falou que crítica artística é quase que um, inútil, que você não deve ler coisas de crítica artística, no caso livros, né? Tipo, existe um momento de uma das cartas que ele explicitamente fala, e aí talvez pode ter sido a questão da tradução, mas que ele realmente se posiciona, ele fala assim, leia livros de poema, leia coisas, mas se puder, evite livros de crítica. E talvez para aquele homem em específico, ler livros de crítica não era o ideal. Mas eu acho que ler livros de crítica é importante, é interessante para um artista para crescer, para ver como os outros pensam, para ver o que os outros sentem, como é o processo criativo dos outros, porque o que ele está fazendo nessas cartas, essencialmente, é ensinando ele a ter um processo artístico, dando uma crítica literária dos poemas dele, das prosas, e enfim. Então, crítica não é uma coisa de todo ruim, mas você precisa saber lidar com ela, né? Como eu disse, são cartas de verdade, né? Então, ele está bem dentro do gênero de carta. Apesar de que no princípio eu achava que eram cartas fictícias, e eu tava lendo e eu tava pensando, tipo, nossa, isso aqui tá muito bem escrito, realmente parece que é uma carta que tá sendo enviada. Mal sabia eu, enfim. Mas foi um livro que eu me diverti um pouco lendo. Eu senti a sensibilidade e o carinho que o, o autor estava colocando naquelas cartas, respondendo para aquele colega, mesmo que eles tenham se encontrado provavelmente uma vez na vida. E ele era. Ele tava respondendo um fã dele, basicamente, o que era um pouco engraçado. Mas ele tava dando para ele toda aquela atenção. Ele escrevia textos e textos falando sobre, basicamente, o que ele pedisse, né? Então, assim, era uma pessoa bem atenciosa. E eu achei muito fofo. Dá uma felicidade, assim, de ler. Porque a gente vê que hoje existe tão pouco interesse, tão pouco esforço na comunicação entre as pessoas, a gente não fica mais mandando textos e textos e se demorando para escrever uma resposta, é sempre uma coisa muito rápida, muito enfim, e essa forma de se comunicar, naquela época, mesmo para um estranho, você colocar aquele esforço todo para você dar essa resposta, para você conseguir construir uma conversa realmente profunda e que fazia algum sentido e que valia de alguma coisa, é incrível. Eu gostei desse livro, mesmo eu tendo discordado de alguns pontos que ele traz, e de que, pra mim, já sendo, acho que um artista não tão iniciante, eu já tenho algumas das minhas próprias ideias sobre arte, sobre o processo artístico, que eu entendo o ponto dele em alguns momentos, mas que eu também tenho meus próprios pontos. O quarto livro, que não entrou, na verdade, efetivamente dentro deste vídeo, porque eu iria lê-lo, mas quando eu peguei pra ler, eu li, tipo, as
3 primeiras páginas eu fiquei... Então e eu desisti. E eu acho que 3 livros por vídeo tá bom. Mas eu só quis comentar que esse livro ali ia tá aqui, que é o Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. Mas quando eu peguei pra ler esse livro, eu pensei que ia ser uma coisa bem fictícia, bem engraçada, bem sarcástica, dele falando um pouco sobre tentação e pecado e essa questão do... Porque é literalmente um diabo escrevendo para o outro, como o título bem exprime, né? Mas nas primeiras 3 páginas fica muito claro que, na verdade, apesar de ser um livro fictício e meio assim engraçadinho, ele tá querendo provar um ponto, ele tá querendo argumentar em favor de alguma opinião teórica e que não me interessou, porque eu não baseio minha opinião em historinhas. É isso, na verdade. Então, eu gravei esse vídeo 3 vezes, porque toda vez que eu gravava eu ficava infeliz com ele. E dessa vez ele vai ser lançado, porque eu não vou regravar ele mais, tá? Vou voltar com outros quadros, outros temas de livros, mas sempre livros, sempre literatura. Esse está sendo meu hobby que eu tô querendo explorar mais e é nele que a gente vai trabalhando. Sei lá, eu não sei como terminar o vídeo. Tchau!